Fala, Barbers! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos para o terceiro episódio aqui, A Bíblia na Cadeira do Barbeiro, e este episódio está incrível, 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 incrível. Quem não senta para aprender não está apto a ficar de pé para ensinar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma frase que eu carrego há muitos anos, que é essa que eu acabei de mencionar. Quem não senta para aprender não está apto a ficar de pé para ensinar. Nós vivemos uma geração que muitos barbeiros querem palco, querem sucesso, mas às vezes acabam pulando processos, né? O resultado sem preparo, você não consegue ter uma autoridade, vamos dizer assim, né? E é uma autoridade sem submissão. Mas a Bíblia ela nos traz muitas revelações, né? A Bíblia, ela nos coloca no caminho. Às vezes a gente acaba meio que se perdendo no meio do caminho, né? A gente fica muito ansioso com muitas coisas nesse nosso momento que estamos vivendo, né? Nós todos, né? Eu mesmo já tive crise de ansiedade, não foi só uma vez, foram 2 vezes. Eu tive crise de ansiedade aqui na minha barbearia. Mas às vezes a gente quer algo para ontem, né? Nós não esperamos as coisas acontecerem da forma que tem que ser, né? E a palavra de Deus, a Bíblia, ela traz muito isso, né? Não ficais ansiosos por nada, né? Então, por exemplo, Provérbios 1:5 diz: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Então, muitas das vezes a gente deixa de ouvir. Nos outros episódios eu venho falando sobre isso, né? Sobre o poder do básico. E o básico é a gente ouvir. Muitas das vezes a gente não ouve as pessoas, muitas das vezes a gente não ouve um conselho. A gente, às vezes, às vezes a gente age por impulso, não consulta uma Bíblia, não consulta uma pessoa mais experiente e acabamos enfiando os pés pelas mãos, né? E aí quando você vem assim, quando você começa a se aprofundar na palavra, quando você começa a conhecer mais sobre a história de Jesus, sobre como Jesus trilhou, e você começa a olhar para você começa a ver que faz muito sentido muitas coisas. E a palavra de Deus, na Bíblia, a gente consegue tirar muitas informações para que o nosso dia seja mais leve, né? Não fique tão pesado. Por exemplo, Jesus também sentou para aprender. Muita gente esquece disso, mas Jesus começou o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Mas antes disso, ele passou anos sendo preparado, aprendendo, observando, crescendo. Jesus foi um grande líder, ele foi muito sábio. Jesus foi muito poderoso. Ele lidou com 12 pessoas, cada um com o seu gênero ali, seu gênio, né? Na verdade, não é gênero, seu gênio, né? Um mais melancólico, o outro mais fleumático, outro mais sanguíneo. E Jesus, ele parou, ele foi aprender. Ele ensinou muito, mas ele também sentou para aprender. E aí, no versículo de Lucas 2:52, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus foi um cara incrível, incrível, incrível. E aí eu chego a uma conclusão assim, ó. Se até Jesus cresceu em sabedoria, quem sou eu para achar que não preciso aprender mais? Quem somos nós para acharmos que não precisamos aprender mais? Nós, meros pecadores, que não sabemos de muitas coisas, né? Nós que somos falhos, muitas das vezes, como eu disse, nós agimos por impulso. Eu já agi muito por impulso. Quando eu montei a barbearia dos meus sonhos, com 6 cadeiras, tudo da Van de Velde, carrinho de auxiliar, espelhos. A barbearia é a coisa mais linda do mundo. Mas sem sabedoria nenhuma, não fui buscar conhecimento, não fui buscar Deus, não fui consultar a Bíblia. E aí durou só 3 anos. Antes de apóstolo, Pedro foi discipulado. Pedro não saiu pregando no primeiro dia. Primeiro ele ouviu. Primeiro ele sentou, né? Primeiro ele sentou para aprender. Ele ouviu. Primeiro ele observou. Primeiro ele caminhou com Jesus. Primeiro ele foi corrigido. Primeiro ele foi moldado. Só depois ele se tornou uma referência. Então foram anos de aprendizado. Anos sentando para aprender. Anos andando com o mestre. Ele caminhou com Jesus.
E mesmo assim, levou um tempo para ele se tornar uma referência. Deus prepara o homem antes de entregar a missão. É isso, é isso. Muitas das vezes você talvez esteja aí desesperado, com dívida, com conta para pagar, aluguel que está vencendo. A gente se desespera. Mas sabemos que tem um Deus muito maior, sabemos que tem um Deus incrível, que nos traz sabedoria, nos traz discernimento, direcionamento. Você pede direcionamento para Deus, você ora na sua barbearia, você ora antes de começar o seu dia, ou você ora depois, agradecendo a Deus pelo dia incrível que você teve, de você não ter sido assaltado, de você ter atendido pessoas que você trocou conhecimento, teve aprendizado. Você agradeceu ontem, você agradeceu. Hoje você já orou, agradeceu pelo dia que está se iniciando, que se iniciou, por você estar vivo. Você quer ensinar corte? Primeiro aprenda. Quer formar alunos? Seja um aluno. Quer liderar pessoas? Primeiro aprenda a ser liderado. E aí? Será que se chegar um cara, um líder, uma pessoa que se prostra líder e vir falar algo para você, te corrigir, falar, ó, cara, não vai por esse caminho, vai por outro, esse caminho aqui tá errado. Você vai saber ouvir? Você vai falar para ele, não, beleza, eu vou pensar aqui. O maior inimigo do aprendizado é o ego. Tem muita gente com ego, tá com o ego inflamado. Muita gente com o ego inflamado. Eu vou falar uma coisa para vocês. De 2011 a 2015, eu quase parei de cortar cabelo. De 2011 a 2015, eu tinha dores na cervical e na lombar terríveis. Minha vontade era de parar de cortar cabelo. Aí um cliente meu chegou em mim e falou, cara, eu acho que você está muito tenso aqui na barbearia, você precisa buscar novos caminhos, você precisa dar aula. Eu falei, que? Dar aula? Jamais. Não vou dar aula. Eu ensinar uma outra pessoa. Aí daqui a pouco ele monta uma barbearia aqui do lado da minha barbearia e começa a roubar meus clientes. Vai virar meu concorrente. Jamais. Jamais. Ego. Ego inflamado. Orgulho. E aí em 2015 não teve jeito. Deus falou, Sandro, você precisa buscar novos ares. E aí foi onde eu me tornei educador. Comecei a dar aula numa escola. Depois uma outra escola me chamou. Até eu entender, fiquei 1 ano e meio quase dando aula, até que eu entendi que os alunos estavam procurando o Sandro Botan e não a escola. E aí foi onde eu decidi montar a minha própria escola. Mas para isso, eu busquei conhecimento. Fiz Pivot Point, fiz Josh Lamonaca, fiz curso com o Eduardo Miller, fiz curso com o seu Elias. Então, fui em busca de conhecimentos. Eu fui buscar entender como esses grandes barbeiros estavam ministrando o curso. Como vocês sabem, em 2016 eu participei de um reality chamado The Best Barber Brasil, onde eu fui campeão. E lá eu não brigava para ser campeão, mas eu brigava para buscar conhecimento. Então eu tinha ali os meus competidores como grandes aliados. E eu só tinha que brigar com uma pessoa. Comigo mesmo. Provérbios 16, 18 fala: o orgulho precede a destruição. O ego diz: eu já sei. O egoísta, né? Eu já sei. A humildade diz: me ensina mais. Eu tive esses dois lados. O eu sei e eu tive o me ensina mais. Me ensina mais foi quando eu me tornei colaborador de 98 a 2000 e eu pedia para meus primos me ensinarem mais. E eu já sei foi quando eu me tornei um cara orgulhoso. Como diz aqui, ó, Provérbios 16, 18, vou repetir. O orgulho precede a destruição. Vou repetir. O orgulho precede a destruição. Eu entendi o porquê que eu fechei minha barbearia. Uma barbearia do meu sonho. Uma barbearia que eu sempre quis ter. Uma barbearia que foram anos para chegar onde chegou. Mas o orgulho precede a destruição. Hoje, para eu falar dessa forma com vocês, é muito mais tranquilo. Mas era muito difícil falar sobre isso. Porque
depois que eu passei por grandes desafios na minha vida, eu fui entender que eu era um cara muito vaidoso, muito orgulhoso, o ego meu, talvez para algumas pessoas não pareciam tanto, mas para barbeiros, principalmente para meus colaboradores, eu tinha um ego muito grande. Como eu disse no primeiro episódio, eu acredito que eu fui um bom líder, mas eu fui um péssimo líder. Não vou dizer péssimo líder, eu fui um bom líder, como também, além de eu ter trago bons exemplos, eu também trouxe maus exemplos. Porque até eu entender que eu era um cara orgulhoso e com um ego aflorado, levou um tempo. Foram 3 anos aí, praticamente 4 anos. Depois que eu fechei tudo a barbearia que eu tinha, aquela barbearia grande, e montei aqui do lado, no meu espaço, 17 metros quadrados, pequenininho, entendi que o meu orgulho era muito florado. Mas a palavra de Deus me trouxe no caminho. Aqui eu entendi. Aqui eu entendi que eu tinha um orgulho muito grande. Os discípulos nunca param de aprender. Essa é uma das partes mais fortes. Eu tenho quase 30 anos de profissão, mais de 1.000 alunos formados, mas continuo aprendendo. Porque o dia que eu parar de aprender, eu começo a ficar para trás. E você aí, achando que já sabe de tudo, como eu achava. Como eu achava. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será cada vez mais sábios. Quem anda com tolos se tornará tolo. A palavra de Deus, gente, é magnífica. Eu deixo preparado aqui, porque eu gosto de estar lendo e falando com vocês aqui. Então, cada vez que eu preparo a minha aula aqui, é algo, para mim, assim, incrível. Porque estou sentado e aprendendo. Então, quem não senta para aprender, não está apto a ficar de pé para ensinar. Moisés e Josué. Moisés foi o líder. Josué foi o aprendiz. Durante anos caminhou ao lado de Moisés, observando, aprendendo e servindo. Você tem observado o que seu cliente fala na sua cadeira? Você tem dado ouvido a ele? Você tem aprendido com o seu cliente? Você está servindo o seu cliente da forma certa? Quando chegou o momento certo, Deus chamou Josué para liderar. Então observe o seu cliente, converse com ele, ouve, aprende com ele, serve o seu cliente. O poder do básico. Servir. Servir. O Josué não se preparou para lidar quando recebeu a missão. Ele se preparou durante anos antes dela chegar. Você está preparado para alguma oportunidade que Deus possa trazer para você? Você está preparado para uma oportunidade que de repente apareça na sua cadeira? Então se prepare. Se prepare porque quando menos você esperar, a oportunidade vai bater na sua porta. A oportunidade vai chegar na sua cadeira. Então se prepare. O seu preparo de hoje pode ser a resposta da oração que você fez ontem. Você ora para abrir a sua barbearia? Você ora ao fechar a sua barbearia? Ah, Sandro, mas eu não sei orar. Agradeça. Senhor, obrigado por mais um dia estar abrindo a minha barbearia e atendendo os meus clientes. Senhor, obrigado por eu ter atendido apenas um cliente. Senhor, obrigado por eu ter atendido 15 clientes. Que amanhã eu possa atender 2, que amanhã eu possa atender 20. É uma oração. É uma oração. Agradeça a Deus. Quem está te ensinando hoje? Você acredita? Você aceita a correção? Você ainda tem fome de aprender? Você tem sido discípulos ou apenas espectador? Responda essas 4 perguntas. Vou repetir. Quem está te ensinando hoje? Você aceita a correção? Você aceita que aquele seu cliente fala assim, pô, seu pente você podia trocar, pô, você deixa sua bancada mais organizada? Você ainda tem fome de aprender? Você faz uma reserva, pô, tô apertado, mas sei lá, se vira. Eu na pandemia, eu consegui fazer Pivot Point, paguei R$ 3.500 de curso, fora a alimentação, ida e volta.
Você tem sido discípulo ou apenas espectador? E aí? Talvez Deus ainda não tenha te colocado de pé para ensinar, porque Ele ainda está te pedindo para sentar e aprender. Já pensou nisso? Talvez Deus ainda não quer que você seja um educador, mas Deus quer que você vá em busca, para que você aumente seu valor, para que você atraia mais clientes. Quando você vai fazer um curso, você comunica isso ao seu cliente. Eu faço propaganda minha aqui para os meus clientes durante 15 dias. E se você não quer, não gosta, não quer, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas não reclame depois que vai ficar para trás. Porque antes do palco existe a cadeira. Antes do mestre existe o discípulo. Antes do professor existe o aluno. E antes de ensinar alguém, Deus normalmente ensina você. Quem não senta para aprender não está apto a ficar de pé para ensinar. Seja humilde para aprender. Seja paciente para crescer. E esteja preparado para ensinar quando Deus te chamar. Seja humilde para aprender. Seja paciente para crescer. E esteja preparado para ensinar quando Deus te chamar. Você tem ouvido Deus? Melhor, você tem se dedicado um tempo para Deus? Eu vou confessar algo para vocês aqui. Todo dia de manhã, eu acordo 5 horas. Todo dia, 5 horas. Eu levanto, vou lavar a louça para minha esposa. Enquanto isso, estou fazendo café. Terminei de lavar a louça, fiz o café, sento na mesa. E aí é o meu momento com Ele. É o meu momento com Deus. É onde eu faço meu devocional, onde eu leio a palavra e é onde eu reflito o meu dia. Começo agradecendo e finalizo agradecendo. E você? Tem feito isso? Como você quer ser próspero? Como você quer ensinar as pessoas? Bom, eu sou o Sandro Botan e estamos aqui encerrando mais um episódio. Hoje é o terceiro episódio. A Bíblia na Cadeira do Barbeiro. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te abençoar. E eu quero orar para você. Quero orar para que Deus, o Espírito Santo, toque o seu coração. Para que você aprenda mais com a palavra. Para que você se prepare. Para que você tenha o mínimo, que queira conhecer a palavra. Pai, que o Senhor possa vir agradecer. Pai, que o Senhor possa vir abençoar a vida de cada um desses barbeiros, Senhor, que está aqui consumindo este conteúdo, Pai. Este conteúdo que eu trago para esses barbeiros, para essas pessoas, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa, Pai, tocar o coração de cada um deles para que eles possam experimentar isso que eu estou experimentando, Pai, que eu estou degustando, que eu estou me alimentando, Pai, que é a palavra do Senhor Jesus. Ó, Pai, como eu me delicio com as palavras do Senhor, como eu me delicio com isso, Pai. Por isso, Pai, eu venho pedir aqui, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um desses alunos, cada um dessas pessoas que estão assistindo e estão aqui acompanhando essa oração, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Que o Senhor possa tirá-los do desespero, da ansiedade, da dívida, do dinheiro, que eles não pensem somente no dinheiro, mas pensem em qualidade de vida, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, discernimento e direcionamento para cada um deles, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu muito obrigado. Compartilha, deixa aí sua mensagem, deixa o seu joinha, que isso vai me ajudar muito. E nos vemos no quarto episódio. Muito obrigado.